Entre, sente-se, fique à vontade. Esse é o nosso Sala Antagonista. No episódio dessa semana eu vou falar com Marcelo Lico, que é CEO e fundador do grupo Crow Macro, que é uma empresa que trabalha com auditoria e consultoria financeira. Na conversa a gente vai falar sobre a trajetória do Marcelo, é claro, e também sobre como funciona esse grupo de auditoria que está hoje aí entre as 10 maiores empresas de auditoria do Brasil, e também tem outras vertentes que ajudam aí a fazer do grupo um conglomerado de empresas com soluções para empresas de todos os tamanhos. Vocês vão entender isso melhor na nossa conversa. Então não perca, toda segunda-feira tem Sala Antagonista às 20 horas e nessa semana com Marcelo Lico do grupo Crow Macro. Eu lembro, né? O telefone não tocava, não recebia e-mail. Eu pegava, começava, levantava às vezes, não tinha o que fazer, né? Começava a marcar reunião. E aí, como é que você tá? Como você ajudar? É assim. Então, a gente tem que correr atrás. E a gente continua fazendo isso. O que a gente quer é que coloque a melhor equipe para atender o cliente. O melhor perfil da equipe, melhor falando. Eu entendo assim, o empreendedor ele não pensa aqui, ele não fica pensando que é empreendedor, ele faz, acontece, as coisas vão acontecendo. É isso. A minha visão do empreendedorismo é isso, né? Vamos fazer. Não é que eu vou fazer porque eu sou empreendedor. Isso está dentro de você, né? Olá, seja bem-vindo ao nosso Sala Antagonista. No episódio de hoje, eu vou falar com Marcelo Lico, que é CEO e sócio fundador do grupo Crow Macro, aqui no Brasil, que tem aí 8 escritórios, 10 sócios, mais de 400 colaboradores e trabalha aí com auditoria, consultoria financeira e mais um monte de atividades aí ligadas ao mercado financeiro e aos negócios em si. A gente vai bater um papo aqui sobre como funciona a auditoria, vamos até falar um pouquinho sobre Americanas, etc e tal, lembrar a trajetória do Marcelo, esse paulistano, né, formado em administração, com especialização em contabilidade e um foco aí em auditoria. Vamos falar um pouco sobre esse negócio e como é que ele conseguiu montar esse grande negócio que ele tem hoje aqui com o Grupo Crow no Brasil, que faz parte desse grupo que é global, uma das maiores empresas de auditoria do planeta Terra. Beleza? Então, entre, sente-se e fique à vontade. Esse é o nosso Sala Antagonista. Marcelo, vamos começar do começo aqui. Eu quero, antes de mais nada, lhe dar as boas-vindas no nosso Sala Antagonista, agradecer sua disponibilidade para conversar com a gente. E eu queria que você me contasse um pouco do começo da sua trajetória, né? Você nasceu aqui em São Paulo, fez administração, não é isso? E qual era o plano nessa época? Na faculdade você pensava em ser o quê? Um grande jogador de futebol ou um grande contador? Não, Rodrigo. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, né, participando desse programa. Agradeço o convite. E se a gente falar de trajetória, assim, tem muita história, né? No fundo, a gente nunca teve pretensão, né? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, em 1985, né? 85? Não, 84. São 40 anos, eu estou vendo agora a questão da aposentadoria, por coincidência, por isso que eu estou falando dos 40 anos. Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos com um objetivo muito simples, eu queria ganhar meu dinheirinho, mais nada, né? E naquela época, com 14 anos, quando entrei no que a gente chamava de colégio na época, eu entrei num colégio técnico para fazer mecânica. Não tinha a mínima ideia do que era contabilidade, finanças. Fiz um ano de mecânica, descobri que não era o que eu queria fazer, e depois acabei entrando num curso técnico em contabilidade. Mas eu trabalhei durante dois anos, quase 3 anos, em 2 empresas, no qual eu tive oportunidade de me relacionar com as pessoas e eu gostava muito do que eu fazia. Mas até que chegou um ponto, falei, bom, isso não é futuro para mim, né? Então eu entrei numa outra empresa, recomecei com 16 anos, mais ou menos, recomecei numa outra empresa que... Com 14 você fazia o quê? Eu era office boy, mas eu trabalhava, era um boy de loja, né? Que eu trabalhava numa rede de loja que não existe mais, que é uma rede de loja de disco. E eu fazia um pouco de tudo, né? Entregava coisas na casa do cliente, ia levar coisa de uma loja para outra e tal.
e ficava no balcão, às vezes, empacotando disco, a verdade é essa. E foi uma boa experiência. Mas eu me relaciono muito com clientes, me relaciono muito com gente, né, com os vendedores, com as pessoas. Eu gostava muito disso naquela época, eu lembro, são ótimas lembranças. E depois que eu acabei saindo dessa loja, eu trabalhei lá quase um ano, depois eu fui para uma outra loja concorrente e também trabalhei lá por mais um ano, mais ou menos. E aí, mas eu pensei, puxa vida, eu vou ficar a vida inteira fazendo isso, né? Eu não vi oportunidade de crescimento. Eu acabei saindo, fui trabalhar numa outra empresa, que era um escritório de uma indústria de Manaus, e eu trabalhei nessa empresa durante 3 anos. E foi aí que eu tive a primeira experiência com números, com relatórios financeiros, por mais básicos que fossem. E nessa época também foi quando a empresa ela começou a fazer, naquela época, isso era um feito, assim, um negócio diferente, né? Implantar sistema. E me chamaram para ajudar na implantação. Aí eu tive uma experiência interessante com informações financeiras, tal, embora eu não soubesse exatamente para que servia aquilo, mas eu acabei aprendendo meio que inversamente, né? Eu via a informação, aí eu ia atrás querendo descobrir, pô, mas para que é isso daqui? E foi aí que eu tomei a decisão de começar a cursar realmente a contabilidade, depois a administração, para a gente entrar na profissão. Depois disso, passei por outras empresas, e acho que a grande definição da minha profissão foi quando eu tinha 19 para 20 anos, quando eu entrei numa empresa de auditoria, né? Eu trabalhei lá há muitos anos, é uma empresa de auditoria de 2 empreendedores, assim, que são assim, referências para mim, e que eu aprendi muito com eles, no approach com o cliente, no treinamento da equipe. Lógico, eram outros tempos, né? Eram tempos mais duros, né? Vou falar assim. Hoje, naquela época, você tinha que aprender ou aprender, não tinha discussão, né? Era meio regime militar, mas eu acho que funcionou bem e a gente chegou aqui, talvez até por causa disso, por tudo que nós passamos. E eu trabalhei lá 11 anos. Quando eu saí de lá... Essa empresa é a Terco Auditoria, é isso? Terco Auditoria era uma empresa que eu fiz, meus melhores amigos vieram de lá, as minhas referências profissionais vieram de lá, tenho clientes que eu atendia pela Terco, que eu atendo até hoje, se tornaram amigos. Então, foi realmente aquilo que a gente pode dizer que foi uma escola. A Terco é uma referência não só para mim, tanto que hoje a gente tem até um grupo, né, um grupo de amigos que a gente chama Terco Raiz, que pô, é um grupo lá da geração dos anos 80 e anos 90. E a gente se encontra aí, pelo menos a cada 2, 3 meses, para relembrar aquela época, né? Em termos de aprendizado, o que você acha que foi mais proveitoso ali? Tem alguma coisa que você consiga tirar, assim? Foi o meu lado empreendedor, eu diria. E eu tive a oportunidade de lidar com pessoas, né? Porque hoje, nas empresas, independente do que você faça, pessoas é tudo, né? Então você precisa saber lidar com pessoas. Eu era muito bom nisso, embora eu não soubesse, mas o tempo mostrou que eu estava fazendo a coisa certa em relação a isso. E desenvolveu o seu lado empreendedor como? Porque lá, né, na Terco a gente tinha que cuidar muito bem dos clientes, entregar os projetos e fazer negócio. Então, meio que por osmose, você acabava fazendo negócio. Bom, vamos lá, vender mais um serviço que, entrou um cliente. Então, era você, né? Na verdade, os gerentes lá, a nossa geração fez a Terco crescer, né? E nós aprendemos isso com os fundadores, obviamente. Mas é ali que a gente aprendeu a ser empreendedor. E, de novo, naquela época eu nunca pensei assim, eu vou ser um cara bom de treinar gente, eu vou ser um cara bom vendedor. Não, eu só queria uma coisa, eu queria vestir a camisa da empresa e fazer a empresa crescer, e obviamente a consequência disso, que você ia crescer junto, ganhar dinheiro, aquele negócio todo, né? Isso que é ser empreendedor. Sim, o empreendedor ele não pensa, eu entendo assim, o empreendedor ele não pensa, ele não fica pensando que é empreendedor, ele faz, acontece, as coisas vão acontecendo. É isso, é a minha visão do empreendedorismo, é isso, né? Vamos fazer. Não é que eu vou fazer porque eu sou empreendedor, isso tá dentro de você, né? E aí você decidiu sair Aí até, exatamente, tudo é um ciclo na vida, né? Eu penso assim, e aí chegou o momento e falei, bom... Apesar de ser um ambiente muito agradável, como você estava dizendo. Mas ela cresceu muito, aí algumas coisas, assim, a gente não pode culpar ninguém, isso faz parte do jogo, porque a gente tem nossa empresa, a gente sabe como é que é. Às vezes nem todo mundo concorda com tudo, né? O tempo vai passando, as coisas vão evoluindo, e aí chegou um ponto que eu concluí, bom, eu acho que o meu ciclo aqui acabou. Você tinha quantos anos? Eu tinha 30 anos. Já tinha um capital? Não, o básico, eu tinha um apartamento quitado, 2 carros meia vida, vamos falar assim, né? Não é seminovo, é semi-usado, né? E uma reserva pequena ali que me segurou durante um tempo, mas eu diria que foi um bom desafio. Porque eu estou perguntando isso justamente porque você sai de lá para abrir uma empresa sua, não é isso? Sim, eu e mais um sócio, que é um grande amigo atualmente. Nós saímos de lá, montamos a nossa empresinha
Eram nós dois, um estagiário e uma assistente administrativa, e foi assim que começamos. Isso foi em janeiro de 2001. Quer dizer, faz pouco tempo, né? 2001. 2023 anos, desculpa. São 23 2021, anos, né? São 23 anos, 23 anos e meio. Que essa já era a Macro, não? Macro Auditoria e Consultoria, nossa firma original é essa. Que é o nome que agora está acompanhando o Que é a Grupo mesma Crow, firma, Macro. na verdade, que é a mesma empresa que a Crow hoje, né? A única diferença é que virou Crow, Macro Auditoria e Consultoria. Perfeito. Você e o sócio, como é que isso foi evoluindo dessa época da sociedade? Foi indo, depois tiveram outros acontecimentos, e aí entraram mais 2 sócios, ficamos em 4 sócios, a empresa deu uma crescida. Só que aquela história, né? A sociedade é um negócio complicado, porque às vezes você tem um amigo que é sócio, mas no dia a dia a gente vê que amizade e sociedade não se misturam, né? Então as coisas foram se ajustando automaticamente. Então, de 4 sócios que nós chegamos a ser na época de participações iguais, todos os 3 saíram, só sobrou dentro do perfil da empresa que a gente conseguiu, só ficou, eu fiquei praticamente sozinho, né? Quando então, os sócios entraram, o convite era porque precisava de capital, precisava de mais gente trabalhando? Não, nós éramos em 2, aí simplesmente surgiu uma conjuntura, esses outros 2 sócios vieram também da Terco, né, depois, inclusive eram os caras mais experientes da Terco, mais até do que eu, e eles iam abrir uma empresa concorrente, mas como a gente tinha afinidades, eles nos procuraram, podemos juntar? Não tinha nada a perder, juntamos, ficamos 4 sócios. Entendi. Não foi questão de grana. E aí, logicamente, fortaleceu a sociedade, isso deu um up, e a empresa, assim, saiu, já estava rodando, já pagava suas contas e tal, mas ela deu uma crescida rápida em 2, 3 anos, muito grande. E só que aí, aquela história, né, às vezes o alinhamento dos sócios é complicado, né, então acabou saindo um, depois saiu o outro, inclusive o que fundou a empresa comigo, e por fim, em 2012, saiu o último sócio, e foi para uma questão também talvez assim, de objetivos, né? Meu objetivo e o objetivo dele. Bom, você aí já entra o Grupo Crow no... A Crow entra em 2012, porque a gente ficou de 2001... Que é essa saída do último sócio, é isso? A gente ficou de 2001 até 2012 sem ter bandeira internacional. E no nosso mercado de auditoria, é muito difícil você crescer, você chega até um patamar, mas você não consegue passar desse patamar se você não tem uma bandeira internacional. Então, em 2011, na verdade, a gente teve a oportunidade de se aproximar da Crow, foram quase 10 meses de negociação, e a gente assumiu a bandeira da Crow aqui no Brasil em abril de 2012, exatamente. E aí com a missão, né, praticamente a Crow não existia no Brasil, a nossa missão era fazer a Crow estar no país, com uma posição, né, de ranking similar ao que a Crow tem no mundo, que é estar entre as 10 maiores. Então, naquele momento, o que a gente tinha? A gente tinha uma equipe de 60 pessoas, 2 sócios, sendo que um não estava interessado, só eu que estava, o outro não estava, e a gente, então vamos revisitar tudo isso. Ficamos em 2012 até 2014 entendendo o que fazer, em 2014 a gente começou, ele saiu, comprei a parte dele, fiquei sozinho, montei um plano estratégico muito focado na Crow, no modelo Crow americano. Você foi lá conhecer isso? Já conhecia, mas eu fiz uma reunião, fui lá em Nova York, fiz uma reunião com eles, apresentei o plano para eles, falei, tá aqui, esse é meu plano. E na época a gente até pediu um apoio financeiro para a gente executar o plano, que não era pouca coisa. Quanto você tinha uma noção de quanto você ia precisar gastar? 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares? 2 milhões de dólares. Você tinha esse dinheiro? Não, eu não tinha 2 milhões de dólares, tanto que eu fui pedir para eles. Mas, óbvio que a conjuntura do dólar na época era outra, não é? Hoje estamos em 6, naquela época eu não lembro quanto que era, mas era um valor, a cotação era bem menor. Mas não era um valor irrisório? Não era um valor irrisório. Eu tenho um número aí na cabeça em dólar porque eu fiz a conta pensando em um financiamento deles para a operação. Eles não disseram nada? Não, fizemos uma excelente reunião com o CEO da época, ele gostou, é legal, muito bom, só que eu tenho que levar para o board, né? Quem decide tudo é o board lá, né? O conselho. E no fundo, eu estou esperando a resposta do board até hoje, né? Não me deram a resposta, eles falaram não, mas também não falaram sim. E aí, como é que você fez então para levantar esse dinheiro? A gente investiu um pouco, né, do próprio capital nosso, fomos buscar financiamento também, e modelos aí de trazer profissionais do mercado para poder desenvolver a parceria conosco, no sentido, olha, vem comigo, vamos desenvolver e você vira sócio. Então foi assim que a gente começou a desenvolver as coisas. Obviamente que não foi fácil acertar nas pessoas, né, assim, estarem alinhadas com o seu propósito. Depois de algumas
algumas mudanças, trocas e tudo mais, a gente conseguiu montar o grupo que nós temos hoje, que eu entendo que é um grupo muito bom, um grupo alinhado. Somos em 10 hoje, sócios de capital, e a gente está conseguindo aí levar a empresa adiante. Durante esse tempo, perde-se e ganha-se amigos ou não? Você conseguiu manter as amizades? Eu diria que as pessoas ficam magoadas, mas eu não vou dizer que perdi amizade a ninguém, não. Eu acho que, pelo contrário, porque é assim, né, Rodrigo? As coisas, você tem que fazer o que deve ser feito. Ponto. Isso eu aprendi na vida. Então, se a coisa não está boa, você precisa mudar, precisa resolver. Então, com conversas francas, né, você acaba fazendo o outro lado entender, né? Então, é mais ou menos isso. Eu lembro que na última conversa, quando eu tive a última conversa sobre sociedade com o meu sócio, lá em 2012, 2014, aliás, uma conversa muito franca. A gente falou, olha, cara, você quer uma coisa, eu quero outra, vamos resolver. Foi uma conversa de meia hora. Você entendeu? Foi uma conversa de meia hora, não foi uma conversa desgastante, não, foi tranquilo. Nem sempre são tranquilos, obviamente, mas... E outra coisa, uma ruptura não acontece de uma hora para outra, né? Você vai dando insights, né? Você vai, putz, pô, não tá legal, acho que você não quer, eu quero fazer isso, mas você não quer. Então você vai... Então acaba não sendo uma surpresa. Mas ficam as mágoas, óbvio, né? A gente sabe que as pessoas ficam magoadas, mas a vida segue, né? Bom, o Grupo Crow procurou você, né? Não foi você que foi procurar eles. Quando você fala Grupo Crow, é a Crow Global. A Crow Global, isso. Que é uma rede global, está em 200 países, 5 mil bilhões e meio de dólares de faturamento, cuja a empresa que lidera é a empresa americana, que é uma empresa gigante, auditoria e consultoria. Estamos falando lá de mais de 2 mil pessoas, um faturamento de... Aliás, 6 mil pessoas com faturamento de 2 bilhões de dólares anuais. É uma empresa referência e é o meu benchmarking é ela. Assim, eu sempre falo, eu quero ser que nesses caras. A gente é muito próximo deles, conseguimos ter uma proximidade boa, embora sejam assim, com os principais líderes ali, né, a gente consegue ter uma proximidade boa, e aprendemos muito com eles. Eles mandam hoje na operação, né? Inclusive no board, hoje, basicamente, o presidente do conselho, todos os diretores, que eles chamam de management, que são os diretores que fazem a coisa acontecer, são americanos. Então, assim, é uma rede, modelo de franquia, nós somos franqueados, né? Assim como todos os nossos concorrentes são franqueados, a gente tem o direito de representar a marca aqui, tem que seguir as regras deles, tenho que seguir rigorosamente todas as questões de compliance deles, aquele negócio todo, mas eu pago royalties, né? E baseado nisso, hoje é a nona maior rede do Brasil, do globo, e a nossa missão é estar, se possível, também estar nessa posição. Nesse nível também no Brasil. Exatamente. O que mudou da empresa da Macro porque a gente conversava aqui antes, você me falava assim, uma das coisas que o sócio falou quando vocês estavam pensando nessa mudança, era, mas a gente nem fala inglês. Né? O que você viu ali que era, olha, eu preciso mudar esse tipo de coisa para conseguir cumprir, porque pelo que eu entendi, eles colocam metas para vocês. Tem metas, tem metas. O que era quando começou? As metas é aquilo, né? Eles vão falar a meta de faturamento, mas as metas é o seguinte, para você usar a bandeira, você tem que ter todas as linhas de negócios que nós temos, que a Crow tem no mundo, e você tem que ter profissionais para atender isso. Simples, né? Você tem que investir, né? E na época nós éramos auditores, basicamente, né? Saímos na época, em 2014, nós tínhamos um grupo de 60 pessoas, com a saída do meu sócio, praticamente só eu de sócio, e falei, o que eu vou fazer com esse negócio? Né? Mas eu já tinha, né, porque a bandeira entrou em 2012, fiquei 2 anos estudando a bandeira, eu fiz uma imersão na época em inglês na Inglaterra, né, e foi tentando me preparar o máximo possível para poder fazer um bom papel perante a rede, inclusive, né, porque para você entrar no network desse, o mais importante assim, não é só ter a bandeira local, você tem que dar cara para bater para os seus pares lá fora, você tem que ser amigo dos caras, você tem que ser mostrar para os caras que você existe. Eu me lembro muito bem que em 2014 ou 2015 eu fiz um almoço, eu jantei com um sócio da Crow americana, da área de riscos, que é uma área que eu sempre gostei muito e eu queria fortalecer aqui no Brasil, na verdade eu queria iniciar para valer no Brasil. Cheguei para ele, o americano sisudo, né, falei, olha, cara, como que eu faço para desenvolver esse negócio no Brasil? Eu preciso que você mande cliente, porque a área de riscos da Crow americana é muito forte. Você precisa ter gente e precisa ter a metodologia, o resto eu te ajudo. Seguir a risca, hoje esse cara é nosso amigo, né? Assim, estou falando
10 anos depois, né? O cara ficou amigo, um americano ficou amigo. E assim tantos outros. Olho no olho. Eu lembro que logo que eu peguei a bandeira, eu conheci um francês, que é da Crow da França, lá um sócio da França, que ele casou com uma brasileira e fala português. Pô, deu outra. A oportunidade que eu tive para Paris com a minha esposa, que por coincidência foi um mês depois que eu peguei a bandeira, a gente foi almoçar com ele na Champs-Élysées. O cara ficou amigo. E assim vai, né? Quer dizer, o networking é importante. O networking com a rede é importante, porque não adianta nada você ter uma bandeira Crow aqui se os caras não sabem que você existe lá fora. E não adianta você falar que você é o sócio líder aqui do Brasil, o que interessa, olho no olho, bater papo. Uma vez a gente fez uma reunião, 2018, fizemos uma reunião das Américas, que eles chamam, na regional, ou seja, Canadá para baixo, fizeram aqui em São Paulo, pertinho aqui, nosso hotel que tem aqui na Alameda Santos, lá atrás, na Redato Lobo, Alameda Santos, não sei se não lembro o nome. Mas enfim, fizemos reuniões e tal, estava o CEO, na época, o CEO da época da Crow, estava um dos caras mais importantes dos Estados Unidos, estava o segundo cara mais importante da Crow nas Américas, e mais um pessoalzinho. Eu levei esses caras no sábado para comer feijoada, né? Com caipirinha. Né? Porra, é inesquecível. Os caras até hoje me lembram disso quando eu encontro com eles. É isso que, né? Levei eles no Parque Ibirapuera para caminhar, conhecer, tá, ficar feliz. É isso, não é ficar sentado numa mesa de reunião fazendo congresso. Entendeu? O network de uma rede como a nossa, o que vale é isso. E eu senti isso na pele, porque hoje a gente é reconhecido por todos lá, por os principais líderes, né? Inclusive, hoje eu componho o board da Crow Global. A gente conseguiu um protagonismo ali com eles, né? Lógico que isso leva tempo e você tem que se posicionar, né? Você tem que aparecer, você tem que... E lógico, a gente mostrou resultado também como empresa. Era isso, né, que eu ia falar, não é só gogó, né? Nós mostramos resultado como empresa. Porque hoje, uma coisa que eu fiz também foi colocar sócios também na linha de frente, cada um no seu quadrado, vamos falar assim. Então, eu tenho hoje uma sócia, que eu estou preparando ela já está hoje como sócio que representa o Brasil perante a rede, que a gente chama de International Liaison Partner, sócio de ligação internacional. Então, eu fazia esse papel. A partir de janeiro, eu assumi esse papel oficialmente. Então, está sendo preparada para isso há anos. Tem o meu sócio de auditoria, que está conosco aí já há 9 anos, também que estamos preparando ele para ter uma liderança maior na área. E eu, aos poucos, vou saindo. Esse é o projeto. Quer dizer, essa parte é pensar estrategicamente o negócio em todas as áreas, não só cliente, mas internamente também. E entender o seguinte, que a Crow não é o Marcelo, a Crow é uma empresa, e ela tem que ter vida própria e tem que rodar independente do Marcelo. Muito bem, Marcelo, eu vou fazer um pequeno corte aqui para a gente falar do negócio especificamente, né? Bom, o grupo Crow Macro, quais são os serviços, né? Com o que vocês trabalham hoje? Auditoria? Então, o grupo Crow hoje, essencialmente, nós temos 4 marcas. Tem uma holding chamada Crow Macro, que é a nossa holding, que é a empresa que nós fundamos lá há quase 24 anos. Embaixo dela tem a operação da Crow, né? Que são os serviços globais da Crow, vamos falar assim, que envolve auditoria, riscos, impostos, tem a parte de outsourcing, que seria um BPO, né? Assim, a parte de contabilidade e tudo mais. E transações. Transações envolvem todos os serviços correlatos a negociações de compra e venda de empresa. Então, para cada área dessa, nós temos um ou mais sócios que lideram essas práticas. Então, nesse grupo aqui de Crow, né, no Vertical Crow, nós temos hoje, somos em 10 sócios, e a gente tem mais ou menos aí 330 pessoas nesse grupo, né? Tem uma outra vertical que é a macrocontabilidade. Por que nós temos a macrocontabilidade? Porque a gente percebeu que nós tínhamos um cliente, um perfil de cliente que não estava sendo bem atendido mais com a Crow. Por quê? A Crow, os caras estão acostumados a lidar com clientes grandes, empresas internacionais, empresas que têm controles internos eficientes, que têm sistemas. Mas eu estava deixando de atender aquele cliente que precisa, às vezes, implementar tudo isso. Então, nós criamos a Macro Contabilidade para fazer isso. A Macro já tem 6 anos e a gente foi uma forma de a gente revigorar a nossa marca original também. Então, a Macro Contabilidade hoje é uma estrutura apartada da Crow e o foco dela é o que a gente chama de middle market, empresas pequenas. Empresa que eu falo com o dono. Na Crow, a gente não fala com o dono, a gente fala com o executivo, fala com o CEO, o CFO,
não fala, né? Tem muitos fundos de investimento, muito acionista que você não sabe quem é. Tem empresa de capital aberto, Empresa de na capital bolsa. aberto, tudo isso. E na macro, não, eu falo com o dono. Entendeu? Aquele cara que você, puta, me ajuda a escolher um sistema, me ajuda a melhorar esse processo. Então, é um outro approach, né? O perfil da equipe que atende pela macro não é o mesmo da Crow. Aí a gente vê a oportunidade de ter uma empresa de recursos humanos, que é a Croma, também uma outra vertical nossa, tá? A terceira vertical. A Croma, ela é uma empresa focada em auxiliar as empresas a montar recursos humanos dentro dela, consultoria pura, ou melhor ainda, ceder profissionais para clientes. Nós somos, assim... Pontualmente? Pontualmente. Profissional temporário. Temporário. Mas, de novo, tudo isso ligado ao que a gente conhece bem, que é a área de finanças, contabilidade, impostos, departamento pessoal e tecnologia. Porque o cliente tem duas formas de me contratar. Ele pode me contratar para um projeto e ele pode falar assim, não, eu quero o braço. Aí eu cedo o braço para ele. Então eu faço isso pela Croma. Aí ele avalia, né? Porque a diferença de eu ceder braço, quem faz a gestão da equipe são eles. Quando ele compra um projeto, a responsabilidade é me entregar o projeto pronto. Então, foi uma oportunidade que a gente viu, isso a gente observou na época dos IPOs, que isso faz 2021, 2022, né, que foi o ápice, e a gente vendia tanto projeto como vendia equipe. O cliente precisava de N serviços relacionados lá, e a gente oferecia a equipe e vendia. Então, por isso que criamos a Croma. A Croma tem 3 anos, e é uma operação que roda direitinho, é vida própria também, marca própria, sede própria lá em Osasco, e está tocando. Mais recentemente, criamos a Covenant, que é o braço de tecnologia. Então, uma quarta vertical nossa. A Covenant, ela tem basicamente 3 linhas de serviço. Ela tem a parte de infra, que é a gestão toda de infraestrutura e tecnologia do cliente. Vai desde hardware, software, LGPD, nuvem, né? A gente tem um contrato com a Oracle, na qual a gente oferece serviço de nuvem. E também a LGPD, que é a parte toda de sigilo, né, dos dados, né? Então, tudo isso a gente oferece dentro do que a gente chama de infra. Tem a parte de desenvolvimento de aplicativos lá, que seria o pessoal que faz a parte de desenvolvimento, e a parte de gestão de projetos, né? A empresa que quer implementar um sistema e tudo mais, a gente faz toda a escolha do sistema, faz o papel do PMO, ou seja, o gerente do projeto, e também dentro da área de gestão de projetos nós somos representantes da Sankhya, que é uma empresa de desenvolvimento de ERPs, né? Uma empresa aí que está sendo bastante... Está crescendo bastante, e a gente é representante deles também, porque a gente oferece, às vezes, um serviço de consultoria, e dentro do serviço de consultoria a gente fala, pô, você precisa de um sistema. Aí a gente já entra com o sistema via Covenant. É exatamente onde eu queria chegar. Na verdade, todo esse ecossistema que vocês montaram, esse ambiente que você montou com essas outras verticais, ele facilita um cross-sell, né? Você facilita vai o cross-sell. vendendo, Exatamente. olha, se você tem esse problema, a gente tem essa solução. A pessoa, obviamente, não é obrigada a comprar a solução que você está de RH de vocês, por exemplo, não é obrigado, ou de tecnologia, mas está ali, está mais fácil. Às vezes deve conseguir um desconto, eu imagino, alguma coisa desse tipo ou não? Não, na verdade, independente. a gente, na verdade, tanto a Macro como a Croma e a própria Covenant, a gente começou fazendo da Crow. Só que aí eu acendeu uma luzinha e falei, pô, isso aqui são bons negócios. Vamos desenvolver marcas próprias para isso. Porque talvez a Croma não, a Macro eu não sei, eu acredito que não, mas a Covenant tem um potencial, hoje, né? Tudo é tecnologia, né? Então ela tem potencial de receber investimento, né? E tem potencial para crescer muito no curto prazo. Então a gente faz assim, se eu sou Crow, eu não posso vender a Crow. Porque para eu vender a Crow, eu tenho que falar com os gringos, né? Na Covenant eu posso, se amanhã aparecer um interessado, que quiser ser meu sócio, eu não preciso perguntar para a Crow. Por isso que nós criamos uma marca independente e a gente quer fortalecer essa marca com o tempo. E hoje você gerencia, você está como CEO da holding, né, do grupo. Eu estou como CEO do grupo. Para cada vertical, linha de negócio dentro da Crow, eu tenho sócios que lideram. Na Macro, tem um diretor executivo. Na Croma, eu tenho um diretor executivo. E na Covenant tem um diretor executivo também, que tem uma pequena participação societária. Mas qual que é a ideia com essa turma? É eles seguirem e a gente fica mais no papel de estratégico, né? Vamos falar assim. Como é que é o dia a dia seu? Eu fico imaginando com esses 4 negócios. Você tem reuniões diárias com esse pessoal todo ou não? Eu tenho agendas periódicas, semanais, para discutir vários temas, né? Mas eu atendo alguns clientes por satisfação pessoal, eu gosto de fazer isso. É o vício, né? É o vício. Tenho uma obrigação
que não me faz gastar muito tempo, mas é muito importante, é relevante, que é em relação ao Crow Global. Eu represento a América Latina hoje no board, eu diria assim, né? E a gente tem que estar bem antenado com as coisas. Mas eu diria que eu tenho até que uma agenda hoje muito mais tranquila do que eu tinha há alguns anos. Por quê? A gente delega muita coisa, né? Hoje a gente fica mais no papel do maestro e acompanhando as coisas e cobrando também, né? Porque acho que o grande ponto, assim, o maior desafio que nós temos hoje é fazer com que todos os sócios, todos os nossos diretores pensem com cabeça de dono. E cabeça de dono é aquilo, né? Se preocupar, se eu não vender o serviço, o que vai acontecer? Se eu não entregar o serviço no prazo, o que vai acontecer? Então, hoje, talvez, eu diria que essa é uma grande dificuldade hoje, né? Porque as pessoas têm que pensar como dono. Porque no final das contas, no dia 5 tem que pagar o salário da turma, né? No final do mês tem que pagar os impostos. E se você não vende serviço, se você não renova o contrato, se você não está buscando clientes novos, o que acontece? Então, essa hoje é a grande preocupação, vamos falar assim, que nós temos. Mas o fato é, lógico, a conjuntura econômica atrapalha muito, né? Quando você vê a situação que nós estamos vivenciando hoje, essa discussão da parte fiscal do governo, o dólar, isso nos afeta diretamente, porque a gente vive essencialmente de investimento das empresas, de negócio. Quando você tem uma instabilidade que você não sabe onde vai parar o dólar, quando você não sabe o que o governo vai fazer, fica complicado. Então as empresas param de investir. E aí nós temos que nos reinventar. Porque se a empresa não investe, não contrata o nosso serviço. Se ela não contrata o nosso serviço, o que é que eu faço? Né? Então acho que esse é o grande desafio, né? Eu acho que todo dia eu vou dormir pensando nisso e acordo pensando nisso, né? E acho que o desafio maior é fazer também, ter uma fórmula, né? Mas, por onde que eu vou, né? Eu acho que esse é o grande desafio que eu tenho hoje nesse momento aqui, como empresário. Deixa eu entender, a Crow hoje, a Crow Macro, ou o grupo Crow todo, Crow Macro, fatura quanto mais ou menos por ano? Você pode falar, não? Posso. A perspectiva desse ano, no consolidado da Crow Macro, a gente faturar em torno de 80 milhões de reais. 80 milhões coloca vocês aí na 9ª, 10ª posição? Aí quando a gente fala de posição, a gente fala de posição de marca, né? Crow Brasil, Crow Brasil, né? A Crow Brasil é a nossa firma, é a firma do Sul, que são os nossos parceiros do Sul. Eu acredito que nos coloca entre os 10 maiores do Brasil, sem dúvida. No último ranking a gente está entre os 10. Você falou aí que a condição, o cenário econômico nacional, isso acaba atrapalhando ou ajudando, dependendo do momento, claro, né? Agora está um pouco mais confuso, com o dólar muito alto, essa conversa toda sobre juros, isso afasta um pouco de investimentos. Aí a gente está falando de IPO, é esse tipo de coisa que é... Então, falando em investimento, o investimento pode se dar na produção, né? Em abertura de novos negócios. Mas que afeta o seu negócio em si. Sim, porque a gente vive de quê? Auditoria. Para a empresa ter auditoria, assim, uma empresa pequena, média, ela não vai fazer auditoria porque o dono quer auditoria. Não, ela vai fazer porque existe uma exigência do mercado para ela fazer auditoria. Se a empresa quer um financiamento ou um investimento, alguma coisa, ela tem que ter auditoria. Perfeito. Né? Contabilidade, a gente sempre atuou muito dentro da Crow, no trabalho de contabilidade que a gente chama de BPO lá, para empresas internacionais. Ora, se o Brasil está instável, a empresa internacional estrangeira vai investir no Brasil? É uma boa pergunta, né? Não vai. Nós vemos muito de projeto de M&A. Não fazendo M&A necessariamente, mas fusão e aquisição, todo o apoio. Por exemplo, quando a empresa vai fazer o IPO, alguém lá teve ideia de fazer o IPO. Né? O fundador da empresa, eu vou fazer o IPO. Ela vai buscar os advogados, vai buscar os bancos de investimentos, fala, não, vamos fazer porque vai abrir a janela daqui 60 dias, você precisa ter tudo isso aqui. Tudo que a empresa precisa ter, eles não têm quem faça. É aí onde a gente entra. Esse é o business. Então vamos entrar, vamos trabalhar, varar a noite trabalhando, mas vamos entregar. Isso é um ótimo negócio para nós. Agora, se não tem IPO, por que não tem IPO? Juro alto, quem vai fazer IPO com juro alto? Quem vai fazer IPO com o dólar do jeito que está? Então o cara deixa o dinheiro do banco, né? Vai lá, vai aplicar lá, deixa lá, recebe 1% ao mês lá e tá nem aí. Esse é o ponto. Então isso inibe um pouco o nosso negócio, né? Porque se não há investimento, não tem novos projetos, né? É isso que nos incomoda um pouco. Muito embora, com toda essa dificuldade, nos últimos 3 anos, a gente teve um crescimento acima de 50%. Porque o ano de 2021 foi excepcional para nós, né? Assim, crescemos 35%, 23
22, 23 crescemos na média 8% ao ano. Aí você desconta a inflação, que o negócio todo dá um crescimento de 4% mais ou menos, 4, 5%. Então é isso, mas crescemos, o fato é que crescemos. E esse ano vamos crescer também, nós temos certeza. Mas está bem mais difícil, né? Está bem mais difícil. A gente tem que cavocar muito mais coisa para conseguir projetos novos aí e diversificar, né? Por exemplo, quando a gente fala que pegou uma franquia Sanker, representante Sanker, é uma forma de diversificar, né? E é isso, essa é a cabeça do dono, é isso? A cabeça do dono. É sempre procurar a solução, porque não adianta ficar sentado olhando para o reclamando que o cenário, o presidente não faz isso, ou o presidente faz aquilo. Eu aprendi, passei por algumas crises, 2015 foi a pior crise que a gente passou, assim, no meu entender, desde que a gente peguei 90 lá de onde eu vim, lá da Terco e tal, foi muito difícil, mas 2015 foi muito difícil, foi terrível. Eu lembro, né, o telefone não tocava, não recebia e-mail, eu pegava, começava, levantava às vezes, não tinha o que fazer, né? Começava a marcar reunião. E aí, como é que você tá? Vamos se ajudar? É assim. Então, a gente tem que correr atrás. E a gente continua fazendo isso. De vez em quando a gente faz programa de índole para vender um serviço num cliente a 400 quilômetros aqui. Faz um bate-volta e vende. É assim. Pensar em produtos novos. Agora nós estamos desenvolvendo aí, se Deus quiser, começamos em junho um projeto novo, dentro da linha, né, de buscar novos negócios, um projeto novo que nós estamos entrando numa área que nunca fizemos, que é a parte de produção, da parte de engenharia de produção. Então, temos um profissional muito experiente ajudando a gente a desenvolver esse tipo de projeto, para redução de custos, né, da parte de produção. Coisa que nunca fizemos. Bom, você falava aí que nessas verticais todas, você começa com empresas pequenas, né, na parte de auditoria, etc e tal, como é que é o nome dela? Tem o Crow Macro, sim, que são empresas maiores, e tem sim, uma que é para empresas macro menores. Contabilidade. A macro contabilidade, depois essa empresa pode migrar para o Crow Macro, ela cresce, etc e tal, e essas outras duas verticais aí de tecnologia e RH. Exatamente. Certo? O plano, né, isso foi acontecendo em função de crises, não? De oportunidades. Era, olha, precisa disso. Poxa, em vez de eu procurar alguém, eu mesmo podia oferecer isso. Oportunidades por quê? Por exemplo, a macro. Por que a gente retomou a macro? Primeiro porque é aquela história. A macro é nossa, né? Macro, eu lembro quando a gente definiu o nome do macro, eu e meus sócios na época, nós estávamos domingo à tarde discutindo no apartamento da minha mãe. Lá, que nome vamos dar? E pensamos em 3 nomes. E aí a macro foi a escolhida. Então, isso tem história. Hoje é uma referência. Foi interessante esse negócio de marca, que quando a gente pegou a Crow, somos a Crow, né? O cliente, Crow, o que é Crow? Aí você tem que explicar, nós éramos macro. Macro eu conheço. Entendeu? A macro deixou um recall bom. Então, por isso que a gente retomou a marca. E é uma marca boa, muito boa, forte. E a gente montou uma estrutura bacaninha ali, redondinha, com sede própria também. Ela fica no outro escritório, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Tem hoje quase 40 pessoas lá, rodando. E o foco é cliente pequeno, que eu falo com o dono que pensa em crescer. Lógico, a partir do momento que ele precisar de um outro perfil de atendimento, um negócio mais, a gente migra para Tem um número de faturamento para essa empresa, esse cliente? Porque não é só auditoria, né? Vocês fazem consultoria financeira, ajuda na contabilidade. Mais contabilidade, mais consultoria. A auditoria macro não faz. Uhum. Ela faz mais a consultoria mesmo, preparar a empresa e a contabilidade. Mas você fala assim, faturamento do cliente? Do cliente, tem um tamanho de cliente. Eu tenho uma padaria, quero uma ajuda com meus impostos. Não é padaria. Seriam empresas que têm potencial enorme, já tem um certo faturamento. Não estou falando de 1 milhão por ano, estamos falando de, 5 milhões, 10 milhões, até mais que isso. Temos clientes de 100 milhões dentro da macro. Mas é aquela história. O perfil é da macro. O atendimento é o perfil da macro, né? Não necessariamente é o porte só. Dá para fazer um corte o CEO está envolvido, é o dono? O CEO, o sistema, se o cara quer a bandeira para atender ele, da Crow. Entendi. Entendeu? Então é muito estratégico para nós também isso, né? O que a gente quer é que coloque a melhor equipe para atender o cliente. O melhor perfil da equipe, melhor falando. Entendeu? Às vezes o cliente da macro, ele não precisa de uma série, ele não quer uma série de informações, de relatórios que a equipe da Crow faz. Então isso barateia também o custo para ele, né? Eu quero aproveitar esse negócio da Crow, porque a Crow é uma das grandes de auditoria do planeta, né? Do mundo, e aí você teve recentemente esse caso das Americanas, que é o risco sacado, VPC, tem um monte de coisa, mas uma das coisas que voltou a ser tema de conversa era, olha, existe um conflito de interesse nessas empresas de auditoria. Por quê?
eu contrato você para fazer uma auditoria em mim, né? E aí eu queria saber, na verdade, como é que se lida com esse tipo de coisa, porque, para deixar claro para quem está assistindo, conflito de interesse não quer dizer que vai ter alguma coisa errada, só que levanta ali uma suspeita, mas tem uma chance de aquilo ali se contaminar de alguma forma, né? Existe isso? O que, por exemplo, esse caso das Americanas, que agora está mais na frente, né? Já tem alguns culpados do risco sacado, existia aquela carta que você recebe dos bancos, parece que tinha gente no banco que também entregava a carta errada. Existe como a auditoria se prevenir disso para evitar essa mancha de reputação? É uma boa pergunta, Rodrigo, porque primeiro que é muito complicado. Americanas é um case, para o mal, obviamente, mas é um case que não pode ser esquecido nos próximos 100 anos. Por quê? Primeiro que foi a maior fraude da história do Brasil, né? Segundo, a auditoria externa não ia pegar aquilo que eles fizeram. Quando você tem informações fraudadas, relatórios falsos, e uma empresa daquele tamanho, a auditoria externa não pega. E não estamos aqui para defender colega de profissão, não é isso. Que a gente se coloca no lugar, fala, porra, como que a gente ia fazer? A auditoria, ela se baseia muito no ceticismo, né? Fala, porra, qual que é o risco desse cara? Na reputação da companhia, nos controles internos, nas políticas de governança. E a Americanas tinha tudo isso, né? Só que ela tinha o quê? Um corpo do alto escalão que estava manipulando números e não era de hoje. Isso vem, provavelmente isso tem mais de 10 anos. E foi acumulando. Estavam escondendo a sujeira embaixo do tapete, até que uma hora que estourou, né? E eles sabiam que estourar, né? Porque eles fizeram operações, venderam ações lá, tiveram lucro na época, sabe, um pouco antes de vir a público tudo isso. Ali, na verdade, foi uma fraude, né? Uma fraude muito grave, muito grande, que deve ter envolvido muita gente. Então não tem como a auditoria pegar isso. Mas a auditoria está lá para dar uma opinião nas demonstrações financeiras. Lógico, ela tem o trabalho de avaliar o controle interno, mas ela vai muito em cima na questão de risco. E, de novo, Americanas é um exemplo, começando pelos acionistas de referência, né? Pô, os caras simplesmente são os maiores empresários brasileiros. Os caras mais ricos. Tudo que os caras, até então, né, quando tinha a mão, era exemplo. Ouro, Então, pô, não, peraí, né? Não pode ser, né? Tinha isso. Tinha políticas, tinha canal de denúncia, tinha comitê, conselho de administração com membros independentes, empresa de novo mercado. Então, para o auditor, o risco diminui, né? E como a coisa vinha, porque assim, os 20 bilhões de estouro lá de furo, não foi agora. Provavelmente no ano anterior era 19, no outro ano era 18, e foi acumulando. É isso dessa forma que eu vejo. Obviamente que você vai comparando o período e fala, não, faz sentido o número não, né? Porque os caras estão manipulando há não sei quanto tempo. Porque se fosse numa palavra só, com certeza ia chamar atenção. Teria visto. Então, é muito complicado isso, a gente não está querendo defender aqui a profissão, mas o que foi feito lá foi uma coisa assim do mal, entendeu? Eu acho assim, culpar as auditorias é muito complicado, lógico, talvez com procedimento humano, mas não era aquele o objetivo da auditoria. O objetivo da auditoria é opinar sobre as demonstrações financeiras. Mas as empresas de auditoria, você como um cara que já foi auditor, não sei se ainda continua fazendo isso. Não, faz alguns anos já que eu não é. Mas você que já foi auditor, você acha que o que eu fico pensando é o seguinte, será que você tem um sistema, como é o sistema aéreo, por exemplo, você pega esse acidente e aí vai olhar tudo e alguém propõe novos procedimentos, novas... Então, mas uma empresa que nunca foi auditada, por exemplo, ou que você está assumindo a auditoria agora, você faz isso. Entendeu? Agora, numa empresa, uma companhia aberta, que sempre foi auditada, o teu grau de risco diminui. Aí tem um outro agente no processo que é a auditoria interna. Aí teria que entender o que a auditoria interna estava fazendo. Né? Então, essa é a pergunta que fica. A auditoria interna, ela pode ter conflito de interesse? Pode ter conflito, porque a auditoria interna normalmente é profissionais da própria empresa. A gente não sabe se de repente tem algum envolvimento nisso, né? Isso não foi apurado ainda, não sabemos.
Perfeito, não quero gastar o nosso tempo muito com essa conversa, só porque sempre fica essa dúvida quando a gente fala de auditoria, né? Mas eu queria passar agora para o futuro do Grupo Crow Macro, a gente falar um pouquinho, queria falar um pouquinho sobre as perspectivas suas e do grupo como um todo para os próximos anos, né? Você me falava que essas verticais são um projeto seu mesmo, até para como é que se diz, focar um pouco mais, né, daqui para frente. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, o que você está olhando no futuro desse tipo de negócio. Eu acho que a Crow, assim, ela em termos de, quando a gente fala a Crow, estou falando da vertical Crow, né? Uhum. A minha intenção é deixá-la cada vez mais profissionalizada, ou seja, os sócios que lideram cada divisão da Crow sejam realmente os responsáveis por essa divisão e que faça as devidas prestações de contas e defina as metas, resultados e prestação de contas para os demais sócios, vamos falar assim. Então, o meu sonho é que ela rode sozinha, e a gente estabeleceu no final do ano passado um plano de sucessão. Nós começamos, isso é público, tá? Se você buscar aí na internet você vai achar. É um plano de sucessão que virou até um case perante a Crow Global, a gente falou sobre isso na última reunião que nós tivemos com eles. Que é para suceder você. Para me suceder, exatamente. Então, então, por exemplo, eu falei há pouco de uma sócia que está assumindo a parte de relação internacional. Então, hoje é ela que representa a Crow Macro lá perante os gringos lá. Criei nas principais verticais 3 cargos de Managing Partners, ou seja, o que é o Managing Partner? É o sócio que administra a operação. Até então estava tudo comigo. Então, tem 3 Managing Partners lá. Que um de auditoria, outro do BPO e outro da área de transações, ou melhor, de Corporate Finance. Então, esses caras estão sendo preparados para assumir literalmente a coisa, né? E a gente montou um plano, que na verdade a execução dele não é simples, mas é um plano para 5 anos, que agora, isso foi no ano passado, então são 4 anos e meio. Qual que é o plano de 5 anos? Que termina quando eu fizer 60 anos, eu tenho 55 agora. Quando eu fizer 60 anos, eu não quero mais ter nenhum envolvimento com o Crow. Ponto. Isso está claro, é público lá para eles. Então, eles têm 5 anos, nós, né, temos 5 anos para preparar esse plano de sucessão com algumas premissas muito claras. A consolidação do negócio, a união das operações, um único partnership e a meta de crescimento, mantendo os valores da empresa, que é crescimento, e formação de gente, né? A gente trabalha muito buscando isso. Então, essa é a missão. Então, são 4 anos e meio que nós temos que fazer isso ainda. Já tem um escolhido para suceder você? Uma pessoa ainda não? Não tem. Hoje não tem. Não sei se está dentro de casa, não tem. E também, se tivesse, ia ser uma coisa que eu não ia, por enquanto, falar para ninguém, né? Assim, na minha cabeça. Eu acho assim, não é fácil. Não é fácil, né? A gente criou um comitê executivo. Estamos aprendendo a lidar com o comitê executivo, porque é interessante, né? A gente que sempre liderou a empresa, todo mundo fica esperando que a gente dê a última resposta, a palavra final. E eu procuro não dar mais a palavra final. Aí ninguém decide. É interessante. Então a grande briga, o que nós vamos resolver? Né? Aí a gente fala, a gente precisa resolver. Qual a decisão? Aí você fica cutucando, né, tal. Então acho que esse é o grande dilema das coisas, né? Às vezes, eu acho que isso é um processo também, às vezes o sócio talvez segura para falar determinada coisa que pensa para outro sócio, né? Isso faz parte do processo, né? Eu entendo que, por isso que a gente estabeleceu um prazo bastante longo, de 5 anos, para que tudo aconteça de uma forma bem tranquila, com muita parcimônia, aprendendo. Nesse processo inicial, contratamos um consultor externo para nos apoiar, não sabemos se vamos continuar com ele, mas com certeza vamos ter alguém de fora para nos ajudar, um cara independente, e assim vai. E aí concluindo a tua pergunta, o meu foco, na verdade, eu tenho outros projetos pessoais meus, né? E também me dedicar mais para os outros 3 negócios que a gente tem aqui em paralelo rodando, então, que é a Macro, a Chroma e a Covenant. Era exatamente isso que eu ia perguntar, porque na verdade, assim, eu sei que você gosta de viajar, até viagem de aventura ou viagem de lazer. Sim. E tudo, mas a ideia não é aposentar com 60 anos, de forma não alguma. É isso, vou parar de trabalhar. Não, pelo contrário. É para poder se dedicar mais aos outros negócios, é isso? Eu penso assim, Rodrigo, na vida é ciclo.
Eu falei para você que eu trabalhei na Terra, que eu adorava trabalhar na Terra. Mas é ciclo, chega uma hora que acaba. E eu entendo assim, a minha visão de Crow, poxa, a gente construiu uma empresa, muita dificuldade, não é fácil, né? Formamos um belo time, temos reputação. Eu sou da teoria o seguinte, tem que passar o bastão, né? Então você chega no ápice e aí você começa a cair. Eu não quero sair de lá quando tiver decaindo, eu quero sair, tá lá, vocês tocam a partir de agora com vocês. E me dedicar a outras coisas, né? Obviamente que eu vou olhar para trás daqui a alguns anos, se eu estiver vivo, a Crow tá bem, legal, nós construímos aquele negócio. Isso faz parte do ego, né? Vamos falar assim. Mas meus objetivos são outros, né? E não só necessariamente na área de serviço aqui, outros projetos, tudo mais. E nem necessariamente envolve dinheiro, às vezes, porque eu acho que, assim, embora é o que é possível, mas a gente tem que contribuir muito na formação de jovens. Então, por exemplo, eu sou conselheiro de uma das principais entidades de educação, de formação técnica de jovens, que fica ali na pedreira, que fica no meio de duas comunidades, né? Assim, e os alunos são da comunidade. Inclusive, alguns eu trago para trabalhar nas empresas comigo aqui, que são ótimos profissionais. A formação, tanto técnica como pessoal deles, é fora do comum. Então, isso faz parte do projeto também de vida, né? Não é tudo dinheiro, só vamos fazer. A coisa acontece, né? É isso. Quando é que porque isso é uma dificuldade que tem, principalmente fundadores, né? Quando é que é a hora de sair do negócio para você? Isso é instintivo ou você começa a notar momentos, números ou qualquer coisa que você fala, cara, eu acho que o que eu podia contribuir já acabou? Eu diria que da minha, assim, porque também é o gás, né? Tem que ter o gás. Então eu não tenho mais o gás para fazer o que eu fiz há 10 anos, né? Cansado. Antigamente eu lembro que ia para cliente, eu ia para cliente, saía às 5 da manhã para chegar no cliente, 400 quilômetros, chegar no cliente às 10, trabalhar até às 8, às 6, 7 e voltava para São Paulo. Isso há 20 anos eu fazia, hoje eu não faço mais. Não tem mais, né? Então, eu acho que são fases. Então, já foi. Então, eu tenho que passar o bastão. Por quê? Primeiro, todo mundo que trabalha, assim, para uma empresa como a nossa, ele quer o quê na vida? Crescer. Só que, como que ele vai crescer se você não dá oportunidade para os novos entrantes? É o que eu estou fazendo. Então, é ciclo mesmo. Então, é um plano de sucessão. Ficar claro para quem está na liderança da empresa comigo, falar, fico até mais 5 anos, a partir daí é com vocês. Mas eu já estou passando o bastão. E a gente fica mais como orientador, tal, e às vezes tomando a decisão final ainda, mas preparando. Então, eu diria assim, tudo a capacidade de contribuição que você pode dar. Eu entendo que, perante a Crow, eu estou realmente no fim de ciclo. São 24 anos, quase. Né? Como Crow, são 12. Então, o que eu vou querer fazer mais? Eu aprendi com os americanos da Crow que é o seguinte, o CEO lá, por melhor que ele seja, ele fica 4 anos. 4 anos. Tem um CEO atual que está lá, que é um cara muito bacana, que eu tive a oportunidade de me aproximar bastante dele, puta cara dinâmico, já elegeram um novo CEO agora para assumir 1 de janeiro. Mandato de 4 anos. Tá claro, o mandato do cara é 4 anos, não é indeterminado. Isso, porque a empresa é maior que o indivíduo. E o mais interessante, né? A gente sabe, o cara que vai assumir em janeiro de 25, eu já achava que era ele há 2 anos atrás. Sabe por quê? Porque era um cara que estava sempre do lado do CEO atual. Eu falei, mas esse cara, por que esse cara? Né? Esse cara é tão dito feito. Quando anunciaram o nome dele, eu falei, tá certo, faz sentido. A gente vai aprendendo com isso. Porque é um cara que já tem a cultura, tá clara a regra para ele, tudo isso. Esse é meu sonho aqui. Então, se você perguntar se já defini o nome, não defini, mas quando tiver faltando uns 2 anos para acabar meu período lá que eu coloquei, tem que ter um nome definido, pra gente estar junto. Entendeu? Perfeito. Marcelo Lico, muitíssimo obrigado. Nosso tempo aqui já estourou, está estouradíssimo. Eu queria agradecer mais uma vez pelo seu tempo. Se quiser deixar aí um último recado, até queria que você deixasse um conselho para quem está começando aí, já que você está mentorando aí também jovens. Legal. Eu acho assim, bom, para quem está começando, acho que o mais importante é assim, não desista. A gente vê que os jovens desistem muito, muito rápido hoje, né? Siga o foco, né? Uma coisa está ligada à outra. Se você está com foco, não desista, você vai conseguir atingir seu objetivo. E para finalizar o que eu falei há pouco, faça o que deve ser feito. Você tem que fazer, faça. Não fica protelando, não fica jogando para frente.
Não fica, sabe? Porque é assim que você consegue as coisas. Se você ficar esperando, não vai acontecer. Basicamente é isso. Eu acho que a gente vive um mundo hoje de muita dificuldade, um mundo que a comunicação das pessoas é ruim, isso é péssimo, porque a gente vive de comunicação, né, de relacionamento, as pessoas não se comunicam mais direito. E é assim que você cresce na vida profissional, pessoal, se comunicando melhor, né? Hoje você tem uma dificuldade para ligar no telefone para uma pessoa para conversar com você, infelizmente, né? Isso me incomoda um pouco. Tudo é mensagem. Mas, enfim, para o jovem que está começando, realmente é isso, né? Não perder seu foco, não desistir e seguir em frente. Da minha parte, eu agradeço bastante o convite, foi uma ótima experiência, muito agradável, e desejo aí para vocês sucesso no programa, e no que precisar, conta com a gente. Obrigado, Marcelo. E para você que acompanhou a gente até agora, meu muitíssimo obrigado. Lembrando que o Sala Antagonista tem um novo episódio todas as segundas-feiras, às 20 horas, sempre aqui com um CEO, um fundador, um CFO, alguém aí que está movimentando a economia brasileira, com empresas que estão sempre somando para a nossa economia e trazendo aqui um insight de quem está do outro lado do balcão para ajudar você, a mim. A gente sempre aprende alguma coisa nesse programa. Tá bom? Então, muitíssimo obrigado mais uma vez e a gente se vê num próximo episódio. Até lá!